Gente, então vamos lá? A gente estava vendo na última aula de educação ambiental, eu pedi para vocês pesquisarem sobre poluição e contaminação, né? Então lembre que a primeira atividade era para pesquisar sobre o que é educação ambiental, o conceito, tipos de atividades que são envolvidas, né? Na disciplina de educação ambiental, o que é realizado dentro das escolas, né? Então eu já tinha dado alguns exemplos, vocês trouxeram alguma coisa para mim, né? Quando eu fiz essa atividade ano passado com as outras turmas, a gente conseguiu abordar melhor, né? Porque em sala de aula facilita um pouco do que eu ficar mandando um monte de texto para vocês. Mas era para vocês terem essa noção de que tem escolas que fazem hortas, né? Em mandalas, utilizam sistemas assim, feiras de biodiversidade, passeios, enfim, diversos tipos de atividade que favoreçam esse conhecimento, esse contato com a educação ambiental. Daí, a segunda atividade da semana passada que eu mandei era para vocês pesquisarem sobre poluição e contaminação. Então, eu vou falar rapidamente sobre isso e aí já tem atividade para a próxima aula. Então, quando eu falo em poluição, a poluição geralmente ela faz o quê? Ela altera o aspecto da natureza, tá? Ela altera. Algumas coisas ficam bem evidentes e outras não. Por exemplo, a emissão excessiva de gases atmosféricos, tipo dióxido de carbono, gás carbônico, fica mais fácil de ser visualizado aonde? Nas calotas, né, nas regiões polares do globo. Aqui pra gente não fica tanto. Você consegue ver uma maior formação de nuvens, coisas assim. Mas de fato você não consegue identificar tão facilmente quando você vai nessas outras regiões do globo, tá? Que mais? Quando a gente fala, então, ela altera o aspecto, né? Então, com relação a isso, a emissão de gases poluentes, quando eu falo do gás carbônico, fica mais evidente em outras regiões. Geralmente a poluição ela não age diretamente sobre um ser vivo, tá? Sobre um organismo, enfim. Ela age no meio e ela acaba alterando a condição de vida daquele organismo, tá? Alterações... Ai, gente, só um segundo aqui. Tem um problema aqui. Alterações ecológicas que são provocadas pelo ser humano, elas prejudicam direta ou indiretamente a vida, tá? Então, ou ao longo do tempo. Então, o fato, por exemplo, eu tô dando um exemplo do dióxido de carbono porque é a emissão de gases que faz derretimento de calota. Então, indiretamente, está afetando o quê? Ursos polares, né? Que podem morrer afogados porque daí ele tem que passar longas distâncias nadando porque não tem mais calotas, estruturas de gelo para eles sobreviverem. Isso num nível maior. Pensa em micro-organismos que que tem uma variação de 2 graus da temperatura da água, já não existem mais, tá? Por exemplo, a questão dos corais, tá? Aumento de 2 graus na temperatura já faz o embranquecimento deles. O que é o embranquecimento dos corais? As algas que ajudam ali no suporte, manutenção, vida, fornecimento de alimento daqueles corais, aumento de 2 graus de temperatura elas não aguentam, elas não sobrevivem. Então isso vai embranquecendo os corais, e os corais eles são berçários, eles servem de alimento para vários tipos de organismo. Então, quando eu falo em poluição, em alguns casos eu tô agindo diretamente sobre um ser vivo, mas na maior parte das vezes eu altero alguma coisa do ambiente que vai desencadear um desequilíbrio de toda a cadeia alimentar que a gente tá vendo aí, tá? Então nem toda alteração ecológica pode ser considerada poluição também, tá? Mas isso daí eu explico mais pra frente pra vocês, não ficar muito complexo pra eu passar pra vocês agora. Mas é só lembrar disso. A poluição, ela altera o aspecto, tá? Original. Então, afeta a qualidade e a aparência. Muitas vezes a aparência não é tão nítida em determinadas regiões do globo, tá? Por exemplo, aqui não tem derretimento de calota pra gente ficar vendo tão evidente. Mas se a gente for na Groenlândia, vai